Aleluia, glória a Deus, que bom que você está aqui. Estamos juntas nesse devocional, capítulo 43 do livro de Ezequiel. E eu quero te convidar para nós convidarmos o Espírito Santo, né? Para estar aqui conosco. Ele que é a pessoa mais importante, que precisa estar aqui para nos ajudar a ter entendimento da palavra. Então eu peço que você coloque a mão no coração, incline sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar? Querido amado Espírito Santo, Tu és real e nós chamamos, Santo Espírito, mais do que tudo. Tu és a prioridade de nossas vidas, Tu és, Senhor, o amado de nossas almas. Nós queremos, Senhor, mais e mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimentos, ter discernimento, ter sabedoria, Pai, ter revelação do alto. Nós não queremos ler a Bíblia por ler, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 43. A gente já está vendo aqui no tema, né? A glória retorna ao templo. Então vamos lá para ver o que Ezequiel está vendo. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória de Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido das águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, como as que tiveram junto ao rio Quebar, e me prostei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Bom, recapitulando os primeiros capítulos, Ezequiel fala quando viu a glória do Senhor sair do templo, lembra? Lembra que Deus estava extremamente chateado, triste, estava muito magoado porque Israel, o povo de Israel, estava profanando o templo, né? Eles faziam coisas terríveis lá dentro, adoravam outros deuses, tinha reunião secreta de adoração a outros deuses. Ele via que o povo não estava mais adorando a Deus, né? Estava adorando a deuses, né? Estava idolatrando, né, deuses estranhos, deuses de outras nações, e já não adorava mais o Senhor. E foi por isso que Deus deixou o templo. E aí Ezequiel teve a visão da glória do Senhor de várias vezes, de várias formas, saindo do templo, né? Então foi um processo de sair. Só que ele está dizendo que ele teve a mesma visão, mas da glória de Deus enchendo o templo. Olha só, então a glória estava voltando. Eu e você precisamos ser restauradas, precisamos ser restituídas da presença do Senhor. Não dá para a gente pecar e ficar no pecado. Eu e você precisamos nos arrepender para que haja um arrependimento genuíno e a glória do Senhor volte para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele não brinca de picuila. Ele não entra e sai de mim, de você, porque a gente peca. Ele está lá, triste, chateado, esperando que eu e você a gente se arrependa para que a glória possa ali permanecer, a presença de Deus viva e eficaz, que as pessoas possam perceber essa presença de Deus na minha e na sua vida. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 6. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. E ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar para a sola dos meus pés. E aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. Amém. Nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes, quando eles puserem uma soleira perto de minha soleira, e seus batentes junto aos meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora é que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhe dos seus pecados, que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo que fizeram, informem-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta, todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações.
Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor do topo do monte será santíssima. Essa é a lei do templo. Então Deus aqui falou, né, o porquê que aquilo aconteceu, né? Eram práticas repugnantes dentro do próprio templo dele, né? Dividia só uma parede com outra parede, já estavam adorando outros deuses, estavam se prostituindo. E ele, claro, estava extremamente irritado com isso. Vamos seguir aqui versículo 13 sobre o altar. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade, 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada, e esta é a altura do altar, desde a calha no chão até a saliência inferior. Ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se projetam dela para cima. Ela é quadrada com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício do holocausto e da aspersão do sangue no altar. E quando ele for construído, você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano Senhor. Você colocará um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. E no 2º dia você oferecerá um bode sem defeito com oferta pelo pecado, e o altar será purificado, como foi purificado com o novilho. E quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirado do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los, como holocausto ao Senhor. E durante 7 dias você fornecerá diariamente um bode, como oferta pelo pecado, fornecerá também um novilho e um carneiro, tirados do rebanho, ambos sem defeito. E durante 7 dias os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão. E assim eles o consagrarão. E no final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão o holocausto e sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra do soberano Senhor. Então, a gente viu o capítulo 43, né, sobre a glória do Senhor retornando, sobre o altar também, né? Eu e você, nós precisamos dessa presença de Deus, da glória do Senhor. E para isso a gente precisa se desfazer, renunciar aos ídolos em nossas vidas, parar com a prostituição. E a prostituição é quando você trai, né? Aqui Deus se sente muito traído, porque você tem um Deus todo-poderoso que te criou, que te ama, que quer fazer tudo do bom e do melhor para você, e de repente você procura outro Deus. Então, assim, é uma traição e é uma dor muito grande. E por isso Deus tinha saído. Só que Deus quer retornar para a minha vida e sua vida. Quer fazer morada e que Ele faça morada em mim e você. Você aceita?